Olá, meu nome é Selene e hoje estou aqui para falar sobre o suave, aromaterapia vibracional. É sempre muito bom poder falar sobre aromaterapia, principalmente num congresso deste nível, organizado pelo Fábia, que muito contribui para a aromaterapia no Brasil. Muito obrigada, Fábia. Quero agradecer também a Sandra Spiri por carregar essa bandeira da Abranoma há 20 anos e por ter me indicado para falar sobre os casos clínicos de aromaterapia no Brasil com o uso do suave. Bom, vou contar um pouquinho como eu cheguei na aromaterapia. A maioria das pessoas, elas chegaram na aromaterapia pelo aroma, pela flor. Eu não, eu cheguei pela dor. Em 2007, eu fui diagnosticada com síndrome do pânico e precisei entrar naqueles remédios alopáticos com efeitos colaterais e demorei para me recuperar. E nisso eu conheci uma pessoa que me ofereceu um colar aromático com um óleo essencial de gerânio. E foi incrível, porque naquele momento eu senti uma melhora instantânea. Foi tão rápido que eu me assustei e eu tirei o colar e joguei no lixo. Não me linchem, eu peguei de volta depois. E foi quando despertou uma curiosidade de estudar aromaterapia. E eu tinha uma vida de empresária desde os 24 anos, workaholic, trabalhava muito, mais de 12 horas, tinha filho pequeno. E comecei a estudar aromaterapia para autoconhecimento mesmo, né? E é encantador. Todos nós sabemos que a aromaterapia é um caminho sem volta. Quando a gente começa a estudar, a gente não para mais. E alguns anos depois, eu fazendo um outro curso de aromaterapia, uma amiga me ofereceu umas gotinhas de um remedinho chamado solução vibracional. Eu confesso que eu não acreditei muito naquilo, mas eu falei, eu ainda tomava remédio alopático, apesar dos efeitos colaterais estarem assim muito melhor, mas eu queria parar de tomar o remédio e o médico ele não tirava o remédio alopático. Então eu aceitei, chama solução vibracional. E eu comecei a tomar, com um pouco de preconceito, e incrivelmente eu percebi de imediato, logo na primeira semana, que eu não sentia mais as pontinhas do meu dedo, eles adormeciam com o remédio que eu tomava. E eu comecei a perceber que eu não tinha mais essa sensação. E eu tomei um vidro, depois outro vidro. Foram 3 meses de tratamento. E aí, na sequência, eu tive um retorno no psiquiatra. E, para minha surpresa, o psiquiatra, ele retirou os meus remédios. Eu não preciso nem falar para vocês que eu enlouqueci, né? Eu queria saber o que era essa solução vibracional, o que era a aromaterapia vibracional, porque eu não tinha a menor ideia. Por que é mais rápido? Então eu procurei a Vida Botânica, a Sandra Spiri, e fui fazer o curso, foi onde começou. Então fiz o curso na Vida Botânica com a Sandra, fiquei encantada com a aromaterapia vibracional, eu já estava usando, comprei o kit completo. E logo na sequência eu tive um problema pessoal muito grave. E eu tenho o hábito de fazer, desde pequena, retiro espiritual. E eu marquei um retiro na Casa Luz da Colina, na comunidade Figueira, em Minas Gerais. E fui fazer um retiro, achando que eu ia ficar em silêncio, que eu ia chegar na Casa Luz da Colina e ficaria quietinha, pensando, me interiorizando. E na verdade, quando eu cheguei na Casa Luz da Colina, eu tive uma surpresa.
né, a coordenadora do local, disse assim: filha, eu não sei exatamente o que você faz, mas é uma ordem espiritual. Você deve estar aqui 5 dias no mês. Eu fiquei assustada porque eu não atendia, não sabia o que fazer, mas na hora eu senti que eu tinha que dizer sim. Então eu disse assim: madre, sim, eu vou dizer sim, mas como eu ainda não sei, porque eu tinha empresa, filhos pequenos, não sabia como que eu ia conseguir ficar 5 dias no mês e muito menos o que eu ia fazer lá. Mas aí eu topei, disse que sim. Voltei para São Paulo desesperada, né? Corri na Sandra: pelo amor de Deus, me ajuda, o que eu faço, o que eu levo, como que eu atendo. E claro, recebi uma super orientação, um super incentivo, né, aquela amorosidade da Sandra, e me explicando como que eu começaria, com os produtos que eu começaria. E foi incrível. Aí comecei, primeiro mês super tensa, e eu percebi que no centro de cura, que lá é um centro de cura, eles me mandavam os pacientes, né, vou chamar de pacientes aqui, que não tinham médicos para atender. Então eu não sabia o que vinha, né? Então eu chegava, eu tinha que fazer uma anamnese, perguntar qual era o problema, e eu ia de verdade fazendo o meu melhor, né? Atendia, eu costumo dizer que na verdade a gente oferece amor, e as ferramentas, elas são consequências, né? E a aromaterapia, né? O aroma, que o contrário é amor, é uma ferramenta incrível. E comecei. E, para minha surpresa, né, 1 mês, 2 meses, e para minha surpresa, os médicos desse centro de cura, eles passavam pela sala que eu atendia, e eles falavam: ai, que aroma bom, porque eles chegam pelo aroma, né? E começaram a marcar horário na minha agenda. E eu morri de medo. Como assim? Vou atender médico, vou atender terapeuta? Fiquei assustada, né? Mas pensei assim: eu vou dar o meu melhor, né? E comecei a atender essas pessoas, e não demorou muito, acho que nem 2 meses, para que esses médicos, esses terapeutas, esses curadores, né? Curadores da alma, eles pedissem o curso de aromaterapia e queriam que eu desse o curso. Eu falei: olha, não, eu não posso dar. E convidei a Sandra para participar desse curso, dar esse curso para a turma do aroma, e até as madres fizeram o curso. Foi incrível, né? Uma energia de amor, uma energia de doação, foi assim maravilhoso. E nisso eu achei que já estava fazendo a minha parte. Então, nossa, agora eu entendi qual o meu papel dentro da aromaterapia. Atender as pessoas carentes e convidar professores para vir dar aula. Bom, mas os desafios, eles não pararam por aí. Aí voltei para São Paulo, as pessoas sabiam que eu estava atendendo, que eu estava fazendo esse trabalho, a notícia se espalhou muito rápido, e eu comecei assim, ter uma pressão de algumas terapeutas amigas para dar aula. E eu falava: não vou dar aula, eu não sou professora, eu sou aluna, eu ainda estou aprendendo. Não. Aí eu passava os cursos que eu fiz para as pessoas, os telefones, e as pessoas voltavam dizendo: ah, mas não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Eu falei: não, mas é um método. Eu já fiz vários cursos e o meu atendimento é a soma de todos esses métodos. Ah, então nós queremos que você monte um curso. E eu resisti. Naquele dia, eu fui dormir e escutei assim: para de ser egoísta, passa tudo que você sabe.
E assim, me deu um gelo, né? Eu falei, e agora eu vou ter que dar aula? E no dia seguinte de manhã eu liguei para essa amiga e disse, olha, ok, eu fui dormir, escutei isso, eu vou dar aula. Então tá bom, mas assim, só 10 pessoas, mais que isso de jeito nenhum. E em menos de meia hora já tinham 12 pessoas interessadas. Não satisfeita, eu entrevistei uma por uma, convencendo elas a não fazer o curso comigo, que eu não tinha experiência, que não tinha certificado, que eu não sabia dar aula, e não adiantou nada, elas quiseram o curso mesmo assim. Aí vou eu de novo para Sandra, desesperada, contando que eu estava com uma turma formada, querendo fazer o curso comigo. E aí, de novo, tive todo o apoio, toda a estrutura, e comecei a dar aula. E as pessoas que me acompanham sabem que de 3 anos para hoje, eu já formei entre São Paulo e Rio Preto mais de 120 pessoas. Nós estamos com o número de 150 já. E é assustador ainda falar sobre isso para vocês, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas dentro dessa área que tem muito mais até capacidade do que eu de dar aula, e eu tenho certeza que os meus alunos, o meu marketing, ele é do alto. Então eu entendi qual é o meu propósito de vida. A minha vida, ela mudou com a aromaterapia. Eu mudei de profissão, eu mudei de ciclos de amigos, mudei de cidade, e até hoje eu percebo que eu venho me reencontrando. Então eu costumo dizer que a aromaterapia vibracional suave, ele trabalha a nossa verdadeira essência. Hoje eu me reconheço como pessoa, como mãe, como profissional. Tenho muito para aprender ainda, mas eu quero passar um pouquinho para vocês o que é, afinal, a aromaterapia vibracional suave. Bom, é importante dizer, em primeiro lugar, que a aromaterapia, ela é uma só. Não existiria aromaterapia vibracional se não existisse aromaterapia. Então, aromaterapia é aromaterapia. Qual é a diferença do que a gente escuta falar sobre aromaterapia vibracional e o suave? O que é suave? O que quer dizer suave? Suave quer dizer Sistema Único de Aromaterapia Vibracional. Por que um sistema? Porque nós não trabalhamos com um único produto. Nós trabalhamos com o OEV, que é o óleo essencial vibracional. São 91. Nós trabalhamos com os compostos vibracionais, que são 45. E nós trabalhamos com as soluções vibracionais, que são 50. Então, por isso que é um sistema. Quando a gente escuta falar de aromaterapia vibracional na internet, as pessoas falam em óleo essencial diluído. E o suave, ele não é diluído. O suave, ele é dinamizado. E as pessoas me perguntam, mas como a homeopatia? Eu digo não, como a física quântica. Quando a gente escuta uma pessoa chamar um óleo essencial de essência, a gente sente até uma dor no coração, né? E a mesma coisa acontece quando nós que estudamos o suave, a gente escuta alguém dizer que um óleo essencial vibracional, ele é diluído. O óleo essencial vibracional, ele não é diluído, tá? Ele é pronto para uso. Então nós vamos começar a brincar com vocês o dialeto dos aromaterapeutas vibracionais. Quando nós estamos em congresso, nós costumamos brincar assim, mas qual a cor
desse óleo? Aí as pessoas ficam olhando assim, como assim cor do óleo? Né? Que loucura é essa? Ou a gente pergunta assim, qual é a energia desse óleo? E as pessoas ficam, o que elas estão falando? O que é isso? Então, a aromaterapia vibracional, nós trabalhamos sim com a numerologia, com a astrologia, com a cromoterapia e por assim vai. Então, a gente fala do dialeto, né? Da cor, do número, da energia e da potência. Muitas pessoas me perguntam assim, mas se eu sou aromaterapeuta e eu quiser, por exemplo, usar um óleo essencial de gerânio, é a mesma coisa que usar um óleo essencial vibracional de gerânio? Então, o que muda é a forma de uso. O óleo essencial vibracional nós podemos usar na água, nós podemos ingerir. Por quê? Como ele é dinamizado nessas energias, os óleos essenciais vibracionais, eles não possuem contraindicação, que é o nosso grande problema hoje, trabalhar com a toxicidade. Então, quando nós vamos trabalhar com um público como eu, na Casa Luz da Colina, com pessoas que eu não tenho tempo de fazer uma anamnese completa, a aromaterapia vibracional, os óleos essenciais vibracionais, eles cabem muito bem, porque eu não preciso me preocupar com a contraindicação do produto. Você pode usar, né? Então, ao invés de eu colocar no colar, como eu coloquei o óleo essencial de gerânio, eu posso colocar na água? Posso pôr. E quantas gotas que eu vou pôr? Então, na água, quando nós vamos ingerir, nós colocamos uma gota. E quando eu quero colocar num spray, num creme, numa base, num óleo vegetal, eu vou usar a quantidade de gotas que está indicada no vidro. Cada óleo tem uma quantidade de gotas indicada no vidro. Mas por quê? Porque o óleo essencial vibracional, ele não tem densidade. Então, ele facilita muito no uso, inclusive, na fabricação de um spray, de um creme, porque o aroma, ele é sutil. Alguns óleos têm um aroma bem forte. Então, vou contar meu primeiro case sobre o óleo essencial vibracional, indo para a Casa Luz da Colina atender, e a minha mãe estava comigo, meus alunos conhecem bem essa história, e minha mãe, ela tinha infecção urinária de repetição, daquelas bem grave, com um sangramento, com dor, e ela estava assim desesperada, né? Ela estava chorando e dizendo: quando chegar na Casa Luz da Colina, eu vou pedir uma guia de um antibiótico para a médica. E eu quieta, porque vocês sabem, né? Santo de casa não fazia milagre. E aí ela disse: você não tem nada aí para eu tomar? Eu falei: mãe, como não tenho nada? Eu tô com tudo aqui, eu tô indo atender. Então me dá alguma coisa. E aí eu falei: então me dá a sua garrafa de água. Ela falou: eu não tenho água. E já começou errado aí, não estava tomando água. Então nós paramos, compramos a água, e eu me lembro que ela abriu a garrafa e eu pinguei uma gota do Tea Tree, óleo essencial vibracional de Tea Tree. E ela: uma gota? Mas eu com essa dor toda e você coloca uma gota? Falei: mãe, a água toda virou remédio, então você vai tomando que vai melhorar, fica tranquila. Bom, aí nós chegamos, durante o caminho eu percebi que ela parou de reclamar, e ela foi para um lugar e eu fui para o outro. E nós só nos encontramos no dia seguinte. E ela, assim que me viu, né, falou assim: você não vai acreditar. Eu falei: vou. Ela falou: não, você não vai acreditar. Eu falei: eu vou acreditar. Ela disse: eu não tenho mais dor e eu não tenho mais sangramento. Eu falei: então, vamos lá. Mas se você fosse tomar um antibiótico, quantos dias você teria que tomar? De 7 a 10 dias. Então,
Você vai tomar o óleo essencial vibracional, uma gota, uma vez ao dia, por 7 dias ou 10 dias, como você sentir melhor. Bom, não preciso nem dizer que a minha mãe nunca mais teve infecção urinária por repetição. E ela se apaixonou e veio fazer o curso. Hoje ela é aromaterapeuta vibracional suave. E eu desafio você também a fazer o teste e conhecer. Eu percebo que as pessoas elas têm um pouco de preconceito. Como eu disse, eu também tinha, mas eu sou um case de sucesso, porque o médico tirou o meu remédio. E com o passar do tempo, eu passei a dar aula para médicos, pessoas da área de biomedicina, inclusive. E as pessoas falavam, mas será que isso é verdade? Sempre tem uma desconfiança, porque se carrega a memória química, será que isso funciona? Eu posso passar um tempão aqui contando cases e eu vou contar de outras patologias, né? Eu quero que fique claro aqui que nenhum aromaterapeuta ele está apto a fazer diagnóstico. Quem faz diagnóstico é o médico. Então a gente pode auxiliar o tratamento e não diagnosticar. Então, assim, as pessoas me perguntam qual é a mágica, né? Por que é tão rápido? Bom, primeiro que a água, ela já é um remédio. Nós sabemos da importância da água. Ela transporta os nutrientes celulares, facilita a eliminação de toxinas, regula a temperatura do nosso corpo, auxilia todos os processos fisiológicos. Então, quando eu pingo uma gota de um óleo essencial vibracional na água e eu vou ingerir, primeiro que eu estou usando um elemento que o meu corpo reconhece, porque nós temos 70% a 85% de água dentro do nosso corpo. Então eu não estou colocando um corpo estranho. E segundo, porque quando eu vou tomar a água, eu estou mandando 2 sinais ao mesmo tempo para o meu cérebro. O do olfato, porque tem aroma no óleo essencial vibracional, e do paladar. Então é como se todo o meu sistema ele trabalhasse ao meu favor. Vou iniciar falando então sobre os óleos essenciais vibracionais. O que a gente carrega dentro de um óleo essencial vibracional? Então, além da memória química, tem a potência lunar, tem a potência numérica, tem a frequência cromática e tem a energia estimulada. Então nós trabalhamos com as 4 luas, com as potências numéricas da numerologia, com a memória química de cada óleo, que são 91, e com a frequência cromática da cromoterapia e a energia estimulada, que são 10 energias. Então, ele não é diluído, ele é potencializado. É importante que fique claro que o óleo essencial vibracional, ele é pronto para uso. É um produto fabricado exclusivamente pela Vida Botânica. Em resumo, então, qual é a importância do uso do suave nos atendimentos coletivos dos serviços sociais? Vou falar um pouquinho dessas vantagens. A primeira é isento de contraindicação. O segundo é o custo baixo e o alto benefício. O terceiro pode ser usado por qualquer ser vivo. Então, pessoas, bebezinhos, hipertensos, idosos, então qualquer pessoa pode usar. Minerais, né, que nós vimos também, pode ser usado na água e pode ser usado puro na pele. Então, a gente fala que pode ser usado nos pontos energéticos. Então, costumo dizer assim, o que são os pontos energéticos? Então, aonde está doendo? Então, eu posso pingar o emergencial na pontinha do dedo e passar, por exemplo, na têmpora e sentir essa melhora imediata, né?
e principalmente a preservação da espécie, porque se usa menos matéria-prima, que a matéria-prima é o óleo essencial. Então nós já sabemos que existem alguns óleos que já estão escassos. Então é bem importante a gente ter essa consciência da quantidade de óleo que vai ser usado. Então o que isso significa? Então vou dar um exemplo de um óleo essencial vibracional, vou pegar o do gerânio. Então, por exemplo, o óleo essencial vibracional de gerânio, ele foi potencializado na lua nova. Ele tem a potência numérica 8, a frequência cromática vermelha e a energia feminina, além da memória química. Então eu não posso dizer que o óleo essencial vibracional ele é igual ao óleo essencial, porque ele trabalha com todas essas energias. Por isso que a gente arrisca dizer que ele está mais próximo da física quântica do que da homeopatia, como as pessoas costumam dizer. Então, como que eu vou usar? Se eu for usar na água, vou ingerir, eu vou pingar uma gota na água. Então, vou pegar minha água aqui, vou abrir e vou pingar uma gota. Então, eu vou tomar a minha água de flores, literalmente. Quando eu vou potencializar um spray, por exemplo, então eu estou usando numa base e eu vou usar a quantidade de gotas que está indicada no vidro, que são 8. Nesse spray ele tem OE, então ele aumenta a potência do meu produto, ok? Para eu entender cada energia, cada potência, eu preciso estudar. Então eu estou dando só uma prévia aqui para que vocês entendam o que nós estamos falando. Mas vou falar do gerânio. O que quer dizer lua nova? Quer dizer que eu só posso usar esse óleo na lua nova? Que é a primeira pergunta que os alunos fazem. Não. Quer dizer que a Vida Botânica produziu este óleo na lua nova. Então, o que quer dizer a lua nova para nós? Que ele dá uma nova energia para a minha vida. E o que quer dizer o número 8 para a aromaterapia vibracional? Quer dizer que é a energia criativa, é a energia próspera e a energia feminina que está atuando dentro dessa potência aqui. E a frequência cromática, que é vermelha. O que quer dizer o vermelho? O vermelho são as ações rápidas, né? Como a cruz vermelha, a emergência, o movimento rápido do que eu estou tratando. Então, quem conhece o gerânio sabe que ele realmente é rápido, como foi o OE no meu colar aromático. Então é um pouquinho, eu estou explicando um pouquinho do que é esse universo da aromaterapia vibracional. Apesar de parecer complexo, é um sistema muito simples. É muito fácil o uso dos óleos essenciais vibracionais. Vou falar de um case agora que eu gosto muito. Eu tenho uma amiga que é professora de hidroginástica e ela dá aula para idosos. E sempre ela comenta, eu quero usar alguma coisa na piscina, porque os idosos reclamam muito, tem muitas dores, e nós juntas escolhemos um OEV para usar na água da piscina. E nós escolhemos o óleo essencial vibracional de orégano. Então foi muito legal, porque assim, no primeiro dia, como que a gente usou, né? Tem a quantidade de gotas aqui no vidro indicada, 7 gotas. Então ela pingou na piscina 7 gotas e
ficamos prestando atenção na reação. E foi muito engraçado porque no primeiro dia ela já me mandou uma filmagem, uma foto. Nossa, eu acho que isso é mágico, porque elas nunca fizeram isso, estão sempre reclamando e agora elas estão dançando, dando risada. Então foi muito bacana também perceber esse case, né, na água. Ninguém ingeriu, ninguém passou, mas já teve assim um resultado no primeiro dia de uso. Então ela tem usado uma vez por semana na água da piscina, porque a gente não sabe também o que pode acontecer com a água da piscina usando diariamente. Um outro case que eu gosto muito de falar sobre o uso do OEV é o óleo essencial vibracional de verbena. Nós temos tido relatos assim incríveis como agente de ajuda para problemas estomacais. Então ele tem funcionado, né, pegando emprestado aí, o medicamento omeprazol. Então as pessoas que tomam muita medicação e têm problema de estômago, de fígado, úlcera, fazendo uso. Então há pouco tempo eu recebi um relato, eu faço de tempos em tempos plantão aromático, e eu fiz um plantão aromático numa farmácia de homeopatia aqui em Rio Preto, e uma pessoa chegou com esse case de úlcera gástrica que tomava pantoprazol, omeprazol há mais de 18 anos e pediu uma ajuda. Então eu sugeri uma gota de verbena e uma gota de óleo essencial vibracional de limão. Então uma gota do óleo essencial vibracional de verbena e uma gota do óleo essencial vibracional de limão, né? Usar no mínimo 30 dias e verificar como que foi o resultado disso. Ela me mandou um relato assim, chorando de alegria, e eu expliquei que não era para parar o tratamento médico, que ela deveria continuar. E aí ela me mandou um relato assim, super feliz, dizendo: você mandou eu não parar o tratamento médico, mas eu parei e eu não sinto mais dor, é inacreditável, eu amei esse tratamento, eu tenho indicado para várias pessoas, ela quer fazer o curso, né? Ficou encantada, assim como eu também fiquei, com a rapidez do tratamento. Agora eu vou falar de uma ferramenta do Sistema Suave que eu amo, que é a solução vibracional. Essa ferramenta ela só pode ser usada por aromaterapeutas que fizeram o curso completo do Suave, que é o curso profissionalizante de atendimento. Essa ferramenta ela deve ser preparada pelo aromaterapeuta. Então nós precisamos de um fluido e das soluções vibracionais. Qual é a diferença, né? A solução vibracional, como o próprio nome diz, ela é uma solução para os casos mais graves e é um recurso muito econômico. No meu atendimento na Casa Luz eu usava a solução vibracional e ela age rapidamente dentro do núcleo da célula. Então, nós temos alguns cases bem interessantes e não vou poder entrar em muitos detalhes por conta do nosso tempo, mas a solução vibracional, ela é carinhosamente chamada pelas crianças de gotinha da alegria, porque quando a gente toma direto na língua, como se fosse um floral, e ela é docinha. E cada fluido que a gente usa, ela tem uma função. Então, para quem já é aromaterapeuta, nós vamos carregar essa memória química dentro dessas soluções vibracionais. Então, lavanda, gerânio, tea tree e assim vai. E a gente prepara, pode usar até 3 soluções vibracionais e a pessoa vai usar conforme indicação do aromaterapeuta. Então, foi essa ferramenta que eu ganhei de uma amiga, que me tirou da crise do síndrome do pânico. Então eu sou o primeiro case da solução vibracional. Eu vou contar mais 2 também. Logo nos meus primeiros atendimentos na Casa Luz da Colina, eu recebi uma pessoa da comunidade que trabalhava na roça
E na verdade ela não queria passar comigo, ela veio porque ela queria uma terapeuta para o neto, que estava entrando em depressão. Aí na verdade acho que ela gostou de mim e a gente fez um atendimento. E ela comentou que ela precisaria tirar um rim, que no próximo mês ela ia tirar um rim. Ela usou o termo, o meu rim necrosou na época. E eu fiz o atendimento e na hora de preparar a solução vibracional, eu usei a verbena, a erva doce, e eu não me lembro qual foi a terceira solução vibracional agora. E aí eu ia uma vez por mês na Casa Luz, né? E aí no próximo mês, quando eu fui, ela estava na minha agenda de novo. Eu até estranhei, porque ela tinha comentado que não estaria, que ela estaria em repouso por conta da cirurgia. E o horário dela comigo era por volta de umas 4 horas da tarde. E quando foi 1 hora, ela já estava lá, assim, ansiosa, né? E eu não estava entendendo por que tanta ansiedade. E aí, quando chegou a vez dela, que ela entrou, ela me abraçou e ela começou a chorar. E eu não entendi nada, né? Falei, o que foi, né? Ela falou assim, eu me curei, o médico disse que eu me curei e eu tenho certeza que foi essa gotinha. Então, o que houve, né? Eu não tenho os relatos, não tenho os exames, mas o que ela me trouxe foi que ela foi para a cirurgia e o médico ficou olhando o exame dela, e ela ficou apavorada porque o médico olhava sem acreditar o que estava acontecendo. E ela chegou para ele assim muito humildemente e perguntou assim para ele, eu só quero saber, doutor, se é maligno ou benigno. Aí ele disse assim, o quê? Ele falou assim, eu não sei nem o que te falar. Você ora porque você não tem mais nada, o seu rim voltou a funcionar e eu não sei nem como. E ela dizia, eu tenho certeza que foi essa gotinha, Bom, alguns meses depois, mal sabia eu que enfrentaria uma situação dessa na minha família. A minha avó, ela começou a passar mal, começou a ficar estranha. Nós levamos pro PS, pronto-socorro, e a médica foi hidratando, foi dando soro, ela foi melhorando, mas a médica, o procedimento de PS, fez todos os exames. Quando fez o exame de sangue, de urina e tal, a creatinina dela estava 8. E na hora a médica já UTI, né? Ela estava com 96 anos na época. E aí saímos correndo, né? Minha mãe me beliscava, falava assim, pega a gotinha, né? Pega a gotinha. E eu, mãe, ela tá indo para UTI. E nós subimos, né, para UTI e o médico perguntou se a gente ia autorizar fazer a hemodiálise. E minha mãe ligou para os irmãos e eles disseram que não. Então nós tivemos que assinar os documentos dizendo que não era para fazer hemodiálise. E aí eu disse assim para o médico da UTI, olha, a minha avó, ela é uma fênix, ela já saiu de cada uma. Então aí o médico olhava com aquela cara assim, nossa, coitada dessa menina, não está entendendo nada, né? A avó dela está morrendo e ela está achando que a avó dela vai ressuscitar aqui. E aí fiz as gotinhas, plagiei o atendimento da pessoa na Casa Luz e levei para minha avó. E, por incrível que possa parecer, em 2 dias, a creatinina baixou para 6, mais 2 dias para 4, mais 2 dias para 2, normalizou. Minha avó foi para o quarto, teve alta e viveu mais 1 ano e meio. Então, mais um case que, assim, as pessoas me escreviam da família e diziam assim, tenho certeza que você está dando gotinha para sua avó. Tenho certeza, porque todo mundo já sabia que era algo grave e que, mais uma vez, foi
o resultado foi bem bacana. Claro que nós sabemos que não é para todo mundo que resolve, né? Nós sabemos que existem vários fatores aí para um tratamento de cura, mas aqui nós estamos falando de cases, então esse é um case importante. E nós temos outros aromaterapeutas que também têm cases excelentes com a solução vibracional. O sistema suave, ele tem um presente, e o presente ele não poderia ser outro senão as flores, né? Então as pessoas veem as fotos do curso de água florida, que ele é ministrado hoje somente pela Sandra Spiri, e as pessoas ficam me perguntando, mas o que é água florida? O que é isso? O curso de água florida, ele só é dado como um presente mesmo para as pessoas que estudaram a aromaterapia vibracional. Então é o nosso último módulo, né? E como o sistema suave, ele é um sistema que foi recebido para que sutilmente tocasse o nosso coração e nos proporcionasse essa cura da alma. Então, por último, nós somos presenteados com esse curso chamado Água Florida. Então, o que é esse curso da Água Florida? A Sandra, ela nos ensina a olhar para as flores de uma maneira muito diferente. Ela nos ensina a olhar para cada graminha, para cada erva, para cada plantinha, para cada matinho, com esse olhar sutil. Então a gente passa a ter uma comunicação diferente com o reino vegetal. E eu falo que depois desse curso, a nossa vida ela nunca mais é a mesma. Porque quando as pessoas elas veem as fotos, né, nas redes sociais, elas falam, a gente vê luz em vocês, né? Os alunos todos, eles estão sempre sorrindo. Isso são as flores, né? Essa vibração energética, essa comunicação que as flores elas têm conosco, elas nos elevam energeticamente e eu posso dizer que espiritualmente também. Então a água florida é um presente, é a cereja do bolo do sistema suave. E a pergunta acho que todo mundo faz, né? E quem pode usar? A aromaterapia vibracional suave, todo mundo pode usar. Um hipertenso, um velhinho, um animal, uma criança, um bebê. Nós temos vários relatos de bebê com cólica, que é uma coisa bem comum, e a gente pinga o óleo essencial vibracional na água do banho. Os velhinhos, né, que tem assim, tomam muito remédio, a gente coloca na água que vai ingerir o remédio. Então, assim, são muitos os casos onde a gente pode estar usando o óleo essencial vibracional que nós não poderíamos usar o óleo essencial. Por isso que nós falamos que o óleo essencial vibracional, ele amplia o uso do óleo essencial. Nenhuma de nós deixa de usar o óleo essencial, até porque nós amamos os aromas e nós queremos eles presentes na nossa vida. Agora eu vou falar um pouquinho dos compostos vibracionais. Como o próprio nome diz, o composto vibracional ele é formado por 2 ou mais óleos essenciais vibracionais. É um produto exclusivamente fabricado pela Vida Botânica, pronto para uso. Então a pessoa que nunca estudou aromaterapia, ela pode usar, e a pessoa que estudou, mais ainda. Nos trabalhos coletivos, eles são fundamentais. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, numa creche, né, onde as crianças foram abandonadas, não tem carinho de mãe, não tem carinho de pai, normalmente elas têm o narizinho escorrendo, aquilo não é gripe. Aquilo é falta de carinho, é falta de mamãe, é falta de colo. Então nós trabalhamos com um composto vibracional chamado aconchego, que é um abraço de mamãe.
Então nós colocamos na água, por exemplo, no filtro de água pode ser colocado, onde todas as crianças tomam, e nós percebemos uma mudança enorme no comportamento dessas crianças. Primeiro que a imunidade ela melhora absurdamente e elas se sentem mais felizes. Nós temos também um outro composto vibracional chamado emergencial. O emergencial ele é um campeão de vendas, de saída, de carinho. Quando eu conheci o emergencial, eu enlouqueci. Eu comprei um filhotinho para cada pessoa da minha família. A gente chama filhotinho, já vou explicar por quê. O emergencial ele serve para tudo. Quando a gente viaja e fica confuso horário, ele já equilibra. Quando você tem uma dor de cabeça, ele equilibra, tira a dor. Uma dor muscular, você passa no local, ele tira a dor. É enlouquecedor. Como que eu uso os compostos vibracionais, então? Primeiro, os compostos vibracionais, eles têm duas embalagens. A filhotinha, que a gente brinca, que tem 4,5 ml, e a embalagem grande, que é de 15 ml. No site vocês vão ver essas duas embalagens, é a mesma coisa. E como que eu uso? No Estudei Aromaterapia e quero usar. Então é diferente do óleo essencial vibracional. Eu pingo na água, se for um copo de água eu pingo 3 gotas, e se for uma garrafinha de água eu pingo 5 gotas. E se for uma garrafa de 5 litros, por exemplo, para usar na creche, 5 gotas no máximo. Algumas fórmulas podem ser usadas até 7 gotas, vai estar escrito na embalagem também. Bom, agora vamos entrar num assunto muito interessante, que é qual é a importância então do sistema suave nos serviços sociais. Como vocês podem perceber, a primeira questão é a toxicidade. E é um produto que eu posso usar para muitas pessoas, que é barato. Então, quando a gente fala em massa, em muita gente, nós precisamos viabilizar custo. Então, como surgiu a ideia da Vida Botânica, da Sandra Spiri, criar um produto desse? Na verdade, foi um pedido que a Sandra fez, porque a Abraroma ela tinha um projeto que, pós-curso, ela fazia um ambulatório. E como todos nós sabemos, o custo dos óleos essenciais eles são muito caros. Então, ela não gostaria de parar o ambulatório, mas precisava de um produto que tivesse a mesma resposta, mas com valor melhor. E aí uma aluna, ela começou a receber do universo esse sistema. Foram alguns anos trabalhando, obedecendo, criando esse sistema lindo que hoje eu estou falando para vocês. Ele veio com essa proposta de atingir grandes massas. E esses produtos hoje, eles estão voando para o nosso país e para o mundo. Então, eu vou falar primeiro do projeto brasileiro, projeto Boa Vista, em Roraima, da aluna Francisca Santana, onde ela tratou dos refugiados da Venezuela. Ela é uma missionária, terapeuta, aromaterapeuta vibracional suave, do Guarujá. Um beijo, Fran. Ela chegou nessa comunidade e eles estavam com um surto de diarreia. E ela me ligou, falou, olha, eu tô com o kit aqui, o que eu faço? Então ela fez uma água com 4 óleos essenciais vibracionais, que foi a menta, tea tree, a verbena e o limão.
numa quantidade grande de água, ela pingou uma gota de cada óleo essencial vibracional e deu um copinho para cada pessoa na comunidade. E no dia seguinte, o surto foi extinto. Mais um case de composto vibracional, sobre o composto vibracional Tranquilidade. Tem uma cliente que tem um filho bem danado, daqueles que não param um segundo, né? Na escola vive sendo chamada, bate nos amigos, é agitado, não deixa a professora dar aula. E aí, conversando informalmente, eu falei, entra com o composto vibracional Tranquilidade, dá 3 gotinhas na água e vamos ver o que acontece. E aí ela foi chamada na escola de novo, né? E aí a professora falou assim, olha, eu não sei o que você está fazendo com o seu filho, mas o que você estiver fazendo, você pede para a mãe do amiguinho tal fazer também. Então foi assim bem rápido a mudança de comportamento da criança. Então esse composto é um composto que também pode ser usado em sala de aula, em creche, onde tem muita criança assim danada, né, que agita Nós temos uma linha de compostos para os nossos pets. Então são 4 compostos vibracionais que eles vêm com as patinhas, com as carinhas dos nossos bichinhos. Eu vou falar um pouquinho deles. O primeiro, que é o mais usado, é o aconchego, né? O aconchego, como eu já mencionei, na linha que não é pet, ele trabalha esse colinho de mamãe. E normalmente esses animaizinhos, quando eles chegam para nós, eles foram retirados dessas mamães. Então eles precisam desse colinho. Então toda vez que eu adoto um animalzinho, eu já inicio com o composto aconchego. O animal ele fica mais tranquilo, fica mais amoroso, não chora à noite, então é um colinho de mamãe. E como que eu uso? É muito bacana, porque você vai pingar no potinho de água 3 gotinhas uma vez ao dia. É interessante que quando a gente pinga essas gotinhas, o animalzinho já corre para tomar. E se tem outros animais na casa, como gatinho, eles também querem tomar essa aguinha. E não tem problema, pode tomar. O outro composto que a gente usa muito é o sensível demais pet. Esse sensível demais são para aqueles animaizinhos que têm sensibilidade aos fogos, tem muito medo de tudo, se alguém grita já treme. Então é muito importante o uso desse composto. A gente vê uma melhora assim incrível em poucos dias de uso. Um outro que é bem usado, que é o Saúde Pet, né? A gente usa uma vez por semana como preventivo. Então em casa, o hábito que eu tenho na minha casa é assim, todo domingo a família inteira toma o composto vibracional Saúde Plena, né, para prevenção. Então cada um tem um copinho, eu coloco 3 gotinhas na água e os meus pets também, é o dia do preventivo. O que faz? Faz com que a imunidade deles não caia, mantenha. Então, depois que eu comecei a fazer isso, nunca mais as crianças em casa ficaram doentes. A gente percebe uma evolução assim na saúde física absurda. E os animaizinhos também não ficam suscetíveis, né, à alergia, a qualquer tipo de doencinha. E por último, o Tranquilidade Pet para aqueles animaizinhos que não são nada tranquilos, né? Aqueles hiperativos que não param, que comem tudo. Acabei de pegar um filhotinho em casa que é deste nível, assim, corre muito, deixa cair uma meia no chão, ele já pega e já rasga. E nós entramos com Tranquilidade Pet e foi bem bacana também, mesma forma de uso. 3 gotinhas na água uma vez ao dia e você vai sentindo até quando é necessário oferecer para o animalzinho. Bom, maiores dúvidas, né? Podem escrever. Temos algumas aromaterapeutas especializadas em animais, né? Com patologias mais sérias, né?
mas eu não vou mencionar aqui porque aí a gente já vai fazer uso dos OEVs também. Um outro case que eu gosto muito também de contar é uma aromaterapeuta, né, uma aluna também. Ela conta de um caso de um paciente que chegou viciado em bebida, né, alcoólatra. E conversando, fazendo anamnese, ela optou pelo composto vibracional repelente. Né? Normalmente a gente, quando pensa num composto vibracional repelente, a gente pensa em repelir inseto, mas na verdade são as energias também que estão ali com aquela pessoa que ele repele. Aí ela contou que ela tinha no consultório e deu um filhotinho, a embalagem pequenininha do repelente, e ele foi embora. Aí ele colocou no bolso da calça de jeans. Quando ele chegou na rua, ele enfiou a mão no bolso e jogou na rua o composto fora. E aí ele começou a chorar, e ele estava com a esposa, ele começou a chorar, e ele disse para a esposa, por favor, pede para a terapeuta outro. Né? E ele chorando muito, a esposa, né, não sabia o que tinha acontecido, que ele joga fora e pede outro, como assim, né? E a esposa acatou, foi lá, pediu outro, e ele levou para casa. E aí, na sequência, ela me ligou para contar essa história. Eu falei, então, lembra que a gente conversa? Eu também não joguei o meu óleo essencial fora lá, o gerânio, o cocolab, depois eu não peguei de volta. Ele fez a mesma coisa que eu. Ele sentiu que aquilo ia mudar a vida dele. Bom, aí veio o retorno desse caso. Então, o que ela contou? Selene, foi isso mesmo que aconteceu. Disse que essa pessoa pediu a conta no emprego, porque era lá que tinham os amigos da bebedeira. Foi para uma instituição que dá apoio a pessoas alcoólatras sem ninguém mandar e passou a ajudar pessoas com o mesmo problema que ele tinha. Ele começou a trabalhar nessa instituição. Então a vida dessa pessoa ela foi transformada completamente só com o composto vibracional repelente. Na hora que ele pegou o vidrinho, ele sentiu que aquilo ia mudar a vida dele. E ele disse isso para a terapeuta. Eu senti que esse vidrinho ele ia mudar a minha vida. Vou contar mais um case da missão permanente de Roraima, agora pela Luzia Serdano. A Luzia ela esteve na terceira missão para Roraima. E ela conta de uma maneira tão linda que, na verdade, ela foi escalada para instalar um caminhão que foi doado pelo Exército, que tinham 5 consultórios dentro desse caminhão. Então ela chegou em Roraima e viu aquelas pessoas vindo de várias partes, dormindo na rua, dormindo na rodoviária, né? Assim, ela coloca como uma crise humanitária. Ela ficou assim pensando o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas. E na hora ela lembrou do composto vibracional emergencial. Ela pensou assim, aqui é uma situação de emergência, então essas pessoas precisam de algo emergencial. Então o exército ele doava essas bombonas de água e ela colocava em jarros e pingava 5 gotinhas em cada jarro e distribuía os copinhos de água. E ela conta que essas pessoas são índios, né? Que eles pediam a água de flores, né? Porque tinha um aroma das flores. E todos viram uma rotina, diz que todo dia de manhã eles vinham com um copinho pedindo a água de flores para ela. E em poucos dias já começaram a vir os relatos informais sobre o uso dessa água de flores. Né? Lembrando que os índios eles têm esse contato com a natureza, então foi assim incrível esse resultado. E ela disse que eles diziam, eu estava com dor de cabeça, não estou mais,
eu não estava dormindo bem à noite, agora eu estou dormindo. E perceber uma mudança assim, energética nas pessoas, na forma de se comportar, né? São muitas pessoas no mesmo local, então a forma de lidar com essa multidão entre eles, ela mudou de ponto. Então esse é um outro case assim do emergencial que eu amo, né? Composto vibracional emergencial que não sai da bolsa de quem conhece. Então é mais um case. É importante relatar que essas missões que eu venho passando para vocês, elas são missões da Fraternidade Internacional. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre essas missões, por favor, entre no site que vai estar aqui escrito abaixo, para conhecer todas as missões e a seriedade desse trabalho. E quem quiser participar, quem quiser doar também óleos essenciais, óleos vibracionais, vai ser muito bom. Vou falar agora de um projeto social que muitos de vocês já viram na TV, que são os refugiados da Síria. Nós gravamos um vídeo com o missionário Pedro Bambini, mas infelizmente nós não tivemos autorização de estar projetando para vocês, então eu vou passar um pouquinho do que foi feito lá com os compostos vibracionais. Os missionários, foi uma equipe de missionários aqui do Brasil, e eles levaram vários medicamentos, e eles levaram um kit de compostos vibracionais para ser usados por eles, pelos missionários, por conta da temperatura, ser muito frio, muita gente. Chegando lá, eles tiveram que entregar todos os medicamentos que eles levaram para as autoridades, porque eles não poderiam medicar ninguém, nenhum refugiado, por uma série de questões políticas. Então, eles começaram a atender com os compostos vibracionais. Como a temperatura era muito baixa, eles colocavam na água o Saúde Plena e eles serviam. E eles percebiam que a melhora era incrível. Então, eles passaram a distribuir os compostos vibracionais. Eles contam que as tendas que eles chegavam para atender, em cada tenda tinha mais de 1.500 pessoas. E eles perceberam assim uma melhora incrível na imunidade, no bem-estar, que é isso que a aromaterapia, de uma forma geral, visa, é o bem-estar do ser. Bom, finalizo a minha palestra agradecendo a Deus, a Mãe Natureza, agradecendo a Sandra Spiri posso até arriscar dizer, a ousadia de estar criando um sistema tão complexo que já está tomando proporções internacionais dessa dimensão. E agradeço também por confiar no meu trabalho, que hoje já se estende com os meus alunos, que carinhosamente eu chamo de aluno, mas na verdade eu aprendo muito mais do que ensino, que estão semeando essas gotinhas, espalhando gotinhas para o Brasil e para o mundo. E aproveito para fazer um convite, se essa palestra fez algum sentido para você, se tocou o seu coração. No dia 3 de dezembro, nós faremos o segundo encontro de aromaterapia vibracional, falando um pouquinho mais sobre os cases, sobre o complemento do suave com outras técnicas, meditação, reiki, MTC, a medicina chinesa, né? E barra de axis. Então, vocês estão todos convidados, vai ser um encontro gratuito. Informações sobre cursos e rede social vai estar aparecendo aí no vídeo. Estarei à disposição de todos vocês e agradeço. Muito obrigado.